Olá pessoal, boa tarde. Obrigado pela presença de vocês que saíram nessa tarde de calor aqui em São Paulo para assistir uma palestra que eu vou fazer. Na realidade não é uma palestra, eu conversei com o presidente da ordem, ele falou: Adilson, eu quero que você sente naquele piano lá e conte a história de vida sua, dos seus irmãos, da família Godoy, essa turma de garotada que tinha um sonho lá na cidade de Bauru, há muitos anos atrás. É mais ou menos por aí, vou conversar e vou tocar alguma coisa com vocês. Na realidade, o meu interesse pela música veio dentro da minha casa. Papai era violinista, papai tocava pistão, um pouco de violão, tinha uma orquestra sinfônica lá em Bauru. Papai fazia parte das estantes de violino lá da orquestra, do maestro Brito. E a coisa mais interessante que nessa orquestra, eu era menino, e o meu tio Célio, o maestro Célio Felício, ele foi depois para o Rio de Janeiro, trabalhar com o Erlon Chaves, e foi ele que me ensinou a escrever arranjo, ainda garoto. E eu me lembro que tinha um clarinetista, chamava Amadeu, e o maestro contava 1, 2, atacava o maestro Brito Regina, de repente ele ficava desesperado e gritava: Brito, tô perdido, Brito. E toda hora se perdia no meio da parte. E aquela história ficou na minha cabeça. E aquele trabalho de música instrumental, que era um trabalho trabalho sinfônico e tal, foi despertando. E na esquina da minha casa, na Rua Batista de Carvalho, tinha o seu Elcio Ribeiro. O seu Elcio tinha uma loja de música. E o papai sempre trabalhava, saía da Noroeste, ele era funcionário público, ele saía às 5 horas da tarde, passava lá pela loja para saber quais eram as novidades de disco que tinha na loja. E o seu Elcio sempre falava: Dorival, chegou um disco aqui de uns pianistas americanos, a gente tinha o que, 10, 11 anos de idade, leva lá para os meninos ouvirem, o George Shearing, e banda do Stanqueto com arranjo do Pet Rugulo. E meu tio, que era pistolista, João Godoyzinho, muita gente chegou a conhecer, foi um dos melhores trompetistas que nós tivemos no Brasil, na década de entre 45 e 46, ele tocava no Rio de Janeiro, com orquestra, tocou em várias orquestras do Rio, mas ele era concertista, e ele importava os discos, os arranjos de Ware James, e na época do Cassino da Urca, ele dava aqueles concertos de trompete, tocando aquelas peças que o James tocava nos filmes de Hollywood. Eu não me lembro mais, acho que o Canto da Sereia, sei lá, qualquer coisa assim, que o cinema divulgava muito esse trompetista, o Ware James. E o tio tocava essa história de pistão, com orquestra, no cassino, fazendo show. Então a minha genealogia, né? E eu não falo só a minha aqui, eu falo da minha, dos meus irmãos, do Hamilton, o festejado pianista do Zinco Trio, e o Milson Godoy, hoje diretor do Grupo Sinfônico Arte Viva, fundador do Bossa Jazz Trio, do Grupo Medusa, tem uma estrada maravilhosa pela música brasileira. E o grande exemplo de música também veio da mamãe. A mamãe tocava piano, tinha ouvido absoluto, que graças a Deus passou para os 3, né? Então isso ajuda muito a gente a tirar a música de ouvido. E a mamãe era regente de coral. E engraçado que quando nós tínhamos aqueles ensaios, e meu pai cantava no coral lá dentro da orquestra de Bauru, e eu, na terceira voz comigo, ele cantava de propósito, para nota errada, para chatear minha mãe gritava: Dorival, faz sustenido. E eu falei: pai, canta a nota certa, né? Eu quero encher tua mãe só para ficar nervosa. E a gente tinha essas brincadeiras, eu fui criado assim, né? No meio de músico. Quando eu tinha 13 anos de idade, meu pai tocava à noite numa boate lá em Bauru, chamada Maxim. Era uma boate que tinha de tudo. Então, a pessoa começava às 10 horas, o papai era diretor da orquestra lá, era um conjunto pequeno, e uma vez foi um amigo dele dar uma canja de baixo, e meu pai, quando ele terminou de tocar, falou: Dorival, posso dar uma canja de baixo? Pode. Quando ele terminou de tocar,
Meu pai falou, pô, você tocou fui dar uma canja de baixo, não ouvi nada, ele falou, mais baixo do que isso é impossível. Ali acontecia de tudo. Uma vez teve uma briga de um investigador de polícia com um cliente da casa. E papai nunca foi jantado muito com o negócio de polícia. De repente eles rolaram pelo chão e começaram aquela briga, e o cara ficou a 1 centímetro com a boca na orelha do cara. E os músicos tudo torcendo para ele pegar a mordida, e mordeu. O cara da polícia não deixava ninguém entrar, chato pra caramba, criava problema com todo mundo. Mas de repente apartaram amigos, senão ele ia comer a orelha do cara. Todo mundo torceu para o cara arrancar a orelha dele, mas não deu certo. Foi assim. Eu não conseguia ouvir meu pai tocar, porque a região era meio perigosa, menor de 18 anos, e então o papai não deixava a gente chegar lá. Ele ficava só em casa. E eu perguntei para o meu pai, uma vez eu tinha 13 anos de idade, eu me lembro muito bem, por que o papai trabalhava tanto? Na realidade, ele entrava no noroeste do Brasil às 5 horas da tarde, aliás, às 11 horas da manhã, trabalhava até às 5 horas da tarde, chegava em casa, tomava um banho, trocava de roupa e ia para o Liceu Noroeste Licionário. Papai licionava contabilidade, era excelente professor, história, português, qualquer coisa. E ele saía dali às 10 horas e atacava na boate até às 2h30 da manhã. E chegava em casa às 3 horas da manhã. E passava numa sombra, numa carne. Às vezes ele acordava a gente para comer um bife lá com ele, delicioso. Então, quando eu me toquei, eu falei para o Hamilton, o pai trabalha muito, meu. Vamos conversar com ele, para ver se ele para pelo menos de tocar de noite. Aí ele falou, vamos falar, tio, vamos falar. O Hamilton era pequenininho, usava calça curta, falava fino. Aí, vamos lá falar com ele. Papai, a gente queria conversar com o senhor. Bom, vamos lá, o que é? Não é nada, não é que a gente queria que o senhor largasse tocar de noite. Se o senhor fosse uma pessoa normal, eu queria os pais dos meus amigos, que ia acordar de manhã, e se orienta às 11 horas. Ele falou, olha, é o seguinte, o dinheiro que eu ganho tocando à noite, na boate, é o dinheiro que eu dou para pagar a escola de música de vocês, para a professora particular de vocês. Senão eu não posso pagar, porque o dinheiro é contado. Aí eu falei, e se a gente começar a tocar, papai? O que o senhor faz? Ele falou, se vocês começarem a tocar, eu paro de tocar de noite. É promessa? É. Então a gente vai pedir uma coisa para o senhor. A gente não conhece ninguém. Eu tenho 13 anos, o Hamilton tem 12. Se o senhor arruma uns músicos para tocar para a gente. E o papai conversou com 3 amigos dele. Era um cantor, o Orfeu Campos, o Manuel violão e o Decinho, bateria. O Décio trabalhava lá no Noroeste e o Orfeu trabalhava na DR e o Manuel, acho que ele lecionava violão. E como o Hamilton tocava piano, eu não podia ter 2 pianistas. Então o que aconteceu? Me arrumaram um acordeão. E eu tive que estudar acordeão lá com a professora Alice. Fui lá estudar acordeão, mão esquerda, mão direita, treinei, aí me deram um acordeão. E eu comecei a estudar um acordeãozinho pequeno. E o tempo foi passando e a gente foi fazendo um repertório. E naquele tempo tinha uma coisa interessante. As sociedades de compositores, SBACEN, SADEMPRA, UBC, eles editavam arranjos. Os arranjos com orquestração feita por Pachequinho, Vicente Paiva, muitos orquestradores, eles eram funcionários dessas sociedades. E era uma competição de repertório, que era um sistema que nem do ECAD hoje, né? Muito de sociedade no STDA, que era o que congregava essa coisa toda. E a gente pegava os arranjos e o papai olhava lá as grades e passava o primeiro sax para mim, que tinha contracanto, você vê na clave de Fá, que dá certo. Eu tinha que harmonizar de ouvido, porque comecei a estudar harmonia com 14 anos, e pouquinho que eu aprendi de formação de acorde maior, menor, aumentado, diminuto, eu ia usando ali. Aí meu tio Godoy ligou para o meu pai e falou, Adilson, como é que vão os meninos? O papai falou, eles já começaram, Júnior. O que você está fazendo aí? O João estava aqui em São Paulo, tocando nas orquestras, aqui com o Maciel trombone, o Cazé, chegou a tocar com o Severino Araújo, só tocar, era a primeira opção, Godoy Bico de Ouro, meu tio, gente, querido. Aí o tio João demorou um pouco para voltar.
quando ele voltou para Bauru, o nosso conjunto já tinha estreado lá no Grêmio. A gente fez um contrato para tocar e estreamos lá, tocava quinta e domingo. Então era assim, é diferente, né? Tinha rodada de baião, rodada de mambo, rodada de bolero, era 3 ou 4 músicas e a gente ensaiou. E lá no noroeste de Bauru era um time de futebol, tinha um time de futebol chamado, jogava Nelson Faria, Gaspar e Aedo. E era igual o nosso primeiro bolero, Pare da Canção, Contigo e Índio. Era a mesma rodada, nunca mudava. Então a gente ensaiou o repertório e fizemos o nosso primeiro trabalho. Estreamos, o Orfeu falou, eu ganhava 90 cruzeiros, nem sei quanto é hoje. E o Hamilton também, era 180 cruzeiros. E quando a gente começou a ganhar o dinheiro, um mês depois, o meu pai chamou meu tio. Nós já estávamos tocando uns 6 ou 8 meses. Meu tio chegou em Bauru, ele pegou o pistão dele, pegou o violino, guardou, pegou o pistão, deu para o meu tio e falou, agora você ajuda os meninos que eles já começaram. Aí a coisa começou a mudar, porque o tio João tinha uma cabeça diferente, o músico queria perfeitamente nas 7 claves, e aí ele começava a botar as partituras lá na frente para eu tocar. Então ele tocava assim, ele pegava uma partitura, um arranjo, ele pegava o primeiro pistão, toca assim, o segundo toca o primeiro sax assim, ele montava o arranjo todo e chegava para mim, o acordeão, e falava, Dilson, toma a partitura, vai lá para o quarto estudar. Não tinha nem cifra, eu tinha que achar os acordes do acordeão. Aí ele me ensinou a tocar a primeira voz no polegar e a segunda voz, oitava acima, ele fazia no pistão, como se fosse um naipe. O conjunto foi o melhor conjunto da região. Foi assim que eu comecei. Conjunto de ritmos Bantu, depois o universitário, o meu tio tocando. Mas o piano é que era um problema, porque a professora de piano erudito não queria que a gente tocasse popular. E achava que tocar popular estragava e falava, meu, tá, seus meninos têm jeitos de concertista, Dorival. Como é que você pode deixar o Hamilton tocar bolero, tocar baião? Isso é um sacrilégio. Naquele tempo tinha essa coisa de erudito e popular. E a coisa começou a fluir dessa forma. E a gente estudava erudito, fazia os nossos bailes. Eu fui convidado para tocar na Orquestra Continental de Jaú. Eu tinha nessa época uns 15 anos de idade. Foi quando eu fiz o meu primeiro arranjo para a orquestra tocar Tender. Nunca vi arranjo mais ruim. Muito feio, saxofone fora de posição, não tinha nem noção de orquestração, porque na realidade naquela época não tinha escola, a gente aprendia dando murro em parede. E aí, quando eu comecei a estudar piano erudito, veio a oportunidade de nós virmos para São Paulo estudar. Tinha uma professora de piano em Bauru, a Ilza Antunes, e aqui tinha a Escola Talhaferro. E ela falou assim, ó, Dorival, eu vou levar seus meninos para fazer um teste na Escola Talhaferro, Escola Madreira Talhaferro, com o assistente-chefe do curso, Nelly Braga. Eu vou olhar o repertório deles, vou estudar com eles, aí, vamos estudar para tocar em São Paulo. Eu estudei um ano com ela, o Hamilton também fez alguma coisa, preparamos um programa, eu me lembro que eu estudei uma sonata de Beethoven, uma rapsódia de Brahms, um negócio assim. O Hamilton tocou, o Hamilton já era louco, tocava estudo de Chopin com 15 anos, mas sempre tocou demais da coisa. E aí, eu vim para cá e fiz o teste na Escola Talhaferro e nós fomos aceitos. Eu, o Hamilton e o Tuca. O Tuca era pianista analfabeto. Uma vez, vou contar uma história para você. Uma vez, meu pai estava cheio de músico bom na minha casa, né? O Casé levava a turma lá, o tio João levava a turma lá e tal. Então toca 4 mãos, Mambo Jambo, Aquarela do Brasil, e a gente tocava 4 mãos e tal. Aí ele começava assim, vamos testar o ouvido dos meninos. Que nota é essa? Dó. Que nota é essa? Fá. Que nota é essa? Lá. Entendeu? E a gente ia matando. Aí o Tuca tinha 5 anos. Ele falou, eu também sei. Não sabia nem falar. Aí meu tio falou, você sabe o que, moleque? Ele falou, eu sei. Nota é. Ele estava começando a estudar piano com 5 anos. Ele está analfabeto, ele já lia, por isso que era pensão. Aí, meu tio, ré, fá, dó. Bom, aí tocaram aqui, ó, um sustenido. Ele falou, é a chepeta. É peta.
Ele sabia que ele não conseguiu identificar, não era uma nota natural, né? Branca do teclado, era um sustenido, era uma nota preta. Ele falou, é chepeta. E aí, esse entusiasmo pela música despertou em nós alguma coisa que eu não vejo muito hoje. Uma coisa que se chama amor pela música. Não é? Eu sinto hoje que poucas são as pessoas que dedicam, levam a vida que escolhem simplesmente por amor à música. Hoje muita gente está ligado num trabalho, é obrigado pela luta pela vida, sair de uma orquestra, entrar na outra, sair de uma outra, entrar na outra. O cara não consegue nem ouvir mais, porque a luta pela vida está muito difícil. E essa coisa espontânea, essa coisa natural vai ficando, né? Hoje, por exemplo, eu liguei para os meus músicos, né? O Rogério Matermaio, grande contrabaixista, um abraço, umas palmas, um abraço mesmo. Grande contrabaixista. Ricardo Berti, menino maravilhoso. Já estamos juntos fazendo um trabalho. E a coisa começou assim, essa é mais ou menos a minha história. Depois tem a segunda parte que eu vou contar. Para começar, eu vou tocar uma música que, dos meus tempos de estudante de música erudita, eu vou tentar fazer um pedaço de, tocar uma prelúdio de uma partida de Bach. Eu muito tempo que eu não toco essas coisas, mas vou fazer uma força. Bom, aí veio o grande momento. Opa, deixa eu vou repetir, né? Veio o grande momento. A chegada em São Paulo e as oportunidades. Veio minha família embora para cá, a gente veio embora para estudar, Bauru ficou para trás, aquelas histórias todas maravilhosas. Meu futebol, no fundo da minha casa tinha um campinho de futebol, a casa era grande e tinha um quintal grande. Esse meu negócio de futebol eu não esqueço de contar. Meu pai não queria que a gente estudasse piano e fez uma horta no fundo do quintal. Tinha canteira até no fim. Eu tinha que aguar aquela horta todo dia, 5 horas da tarde, e acabou a história do treino de futebol. Mas a música foi melhor. Não seria tão craque quanto o Pelé, né? Conheço desde menino também. E aí, esse trabalho aqui em São Paulo nos levou a cair na noite de São Paulo. Como é que a gente ia sobreviver em São Paulo? Tocando as bocas aqui, ó. Michel, Galo Vermelho. Aqui tinha um monte aqui. Você lembra, maestro? Aloysio Pontes, grande amigo meu, Aloysio Pontes. Nós trabalhamos junto lá no começo da minha carreira, depois eu vou falar sobre isso. E eu saía de uma boate com meu irmão, entrava na outra, tocava meia hora aqui, saía ali, porque tinha que ganhar dinheiro, eu tinha que pagar minha faculdade de Direito, ainda estava estudando, e pagar a escola de piano, o papai ainda estava se aposentando para vir para cá, a mamãe veio com a gente na frente, ficou difícil. Mas a gente foi se familiarizando. Até que apareceu um cara na minha vida,
que tinha estado na minha casa quando a gente era criança, ia e estava formando o seu primeiro conjunto de baile. E chegou um cara que eu tinha uma admiração por ele, eu tinha os discos dele. Ele falou, nos procurou, falou: vocês não são os sobrinhos do Godoy, que eu conheci lá em Bauru? Tinha um pequenininho que falava nota lá. Eu falei: vocês tocavam 4 irmãos. Então, eu estou formando um conjunto e queria que vocês dois viessem trabalhar comigo. Você canta também? Eu falei: canto, Adilson. Então, eu queria que você fizesse a parte de bossa nova. E eu tenho um cantor aqui, o Gabrielzinho, que canta música americana, e que você viesse tocar comigo, você reveza com o teu irmão e tal, para não ficar muito pesado. E eu falei: bom, mas eu não tenho nível, eu não tenho nível para tocar com você. Eu sei, tenho uma técnica boa de música erudita e tudo, mas em Bauru a gente tocava em baile, e você é jazzista. Não, mas eu ensino vocês. Eu vou trazer os discos todos, vou colocar na mesa, vou ajudar vocês. Esse foi realmente o meu primeiro professor de música, de arranjo, jazz combo, orquestra. Naquele tempo não tinha escola, a gente não sabia improvisar porque não conhecia escalas modais, tinha que tirar tudo de ouvido, era um sacrifício. Casé, José Godinho Filho. A vida da família Godoy se divide em 2 partes, né? Antes do Casé e depois do Casé. E aí começamos a ensaiar. Foi difícil. Foi difícil porque dava medo de tocar perto daquele saxofone na minha cabeça. E muito rígido. E fazia questão das coisas bem arrumadinhas. E eu sempre fui bem louco assim. Tocava cada hora uma coisa. E eu apanhei duro ali para entrar na linha. Então, fizemos esse conjunto. Eu trabalhei 5 anos com o Zé. Fui desenvolvendo, fui aprendendo a improvisar. Eu e o Hamilton passamos o nosso ensinamento para o Tuca, que era pequeno, foi contratado pela TV Record com 18 anos de idade. O Tuca, o Hamilton, o Bossa Jazz Trio, já para tocar com eles Regina. E a gente começou a fazer os bailes e os festivais de jazz e começar a tocar as primeiras coisas com esse nosso grande mestre, que foi o Zé Godinho Filho, o Casé. E eu vou dedicar, na época eu compus um blues, depois, chamava Blues for My Brothers. Eu vou tocar esse blues com o meu trio, com o Rogério e com o Nenê, como primeira música instrumental dessa nossa conversa aqui.
O Casella nos ensinou que o blues era o caminho. Ele disse, é o caminho. Vocês têm que aprender, basicamente, é o blues. E, animado por esse incentivo, o quinteto que nós formamos na época, e começamos a tocar em tudo quanto era festival de jazz que tinha em São Paulo, eu fazia uma parte e o Hamilton fazia outra. Tocávamos, ele aproveitava nós dois no grupo. E o quinteto nosso era muito voltado para aquele tipo de quinteto americano. Aqui nos Estados Unidos tinha o Cannonball Adderley, e o Casella tocava na escola do Cannonball, todas aquelas maluquices, aquelas frases. E o trompetista era o Maguinho, hoje pai de um grande músico, que acabou de gravar um DVD comigo agora, e Daniel Alcântara, filho dele, que é um sucessor, né? E esse trabalho de quinteto nós fizemos durante muito tempo. Era o Newton, contrabaixista, Newton Siqueira Campos, depois o Ratinho, irmão do Maguinho, tocava pistão, tocava bateria, o Casé de sax, eu de piano, o Hamilton de piano, e depois daí nós evoluímos para um conjunto de baile, que era 5 sax, era um quinteto, alto, pistão, tenor e trombone. Eu me lembro que era o Zaguinho, era o Pio, era o Carlos Alberto e era o Casé. E a gente fazia muito baile, viajava com uma perua que chovia dentro. Aquela perua morfética, o apelido dela, desgraçada. E aquela perua era um problema, porque a gente nunca chegava tarde nos bailes, quebrava e tal. Um dia eu fiquei pensando, como é que eu vou resolver o problema dessa perua aqui? Eu lembro que a gente foi tocar numa cidade que a perua ficava num lugar isolado, ficou lá no meio do mato. Eu não tive dúvida, eu comprei uma latinha de uns 2, 3 dias de gasolina, avisei o Pio, e o Pio se lembra disso até hoje, o Nil, falou, tira todas as roupas do pessoal da bateria, eu vou botar fogo nessa merda. E eu pus mesmo, taquei fogo naquela perua, queimou pneu, queimou motor, queimou tudo, e nunca mais nós viajamos naquela perua, resolveu o nosso problema. Então, esse trabalho que a gente tinha não era reconhecido pelos empresários. Eles jogavam a gente, não tinha, naquela época, as estradas eram todas sem asfalto, não é esse negócio hoje não. Você pega Castelo Branco, você encalhava no mato, era um terror, mas a gente conseguia cumprir essa missão. E esse trabalho foi evoluindo. Na época, na década de 64, logo depois da Revolução, eu estava fazendo curso de Direito, nós entramos no período da ditadura. Então a música instrumental evoluiu muito, porque letra de música era censurada. Eles pegavam o texto e de repente, não passava nada. Grandes amigos meus, eu tive música censurada, ganhei um Festival Internacional da Venezuela, com 16 países concorrendo, até o Astor Piazzolla e o David Grusin também concorreram, eu ganhei em primeiro lugar, e não pude gravar a minha música no Brasil, porque a censura censurou a letra de Heróica, uma música tocada pelo Zimbo, cantada pela Silvia Maria, com arranjo do maestro Ciro Pereira. Foi cortado. Então a gente começou a se dedicar mais a tocar, fazer música instrumental. Foi nessa época que começou o samba jazz. E tinha poucos temas instrumentais de compositor brasileiro aqui em São Paulo. Lá no Rio de Janeiro, o Meireles, o quinteto Quintessência dele, desenvolveu o trabalho de samba jazz dele. E eu comecei a desenvolver um trabalho aqui de temas que, na realidade, quem tinha para tocar esse tema, que era um jazz hot, o samba jazz hot, mais rápido, era o Zimbo. Então, o Zimbo começou a carreira deles, o Zimbo Trio começou uma primeira música no lado A, chamada Zimbo Samba, que eu fiz essa música para o trio, nesse primeiro disco. Eles gravaram Zimbo Samba. Um momento muito importante da minha vida musical, eu vou tocar para vocês. O Zimbo Samba gravado pelo Zimbo Trio. Tem 2 temas aí dentro, Zimbo Samba e Samba 40 Graus, que estavam nos 2 primeiros discos do Zimbo.
sabe que aí começou a história do samba jazz verdadeiro, né? O Zingo despertou com essa gravação do Samba 40 Graus, despertou o interesse dos músicos em tocarem esses temas. Eu tive que distribuir muita partitura, muita coisa foi tocada, até hoje a gente toca por aí, tá? Aí o meu irmão, o Amilson, tinha naquela época o Bossa Jazz Trio e estava gravando o seu segundo LP. E ele falou: Adil, eu vou entrar nessa, eu quero um samba jazz aí para eu gravar também. Então eu peguei e fiz o samba chamado Zero Hora, que foi durante muito tempo, muita gente gravou, o Quincas gravou aqui em São Paulo, os músicos de jazz e tal. Zero Hora o Amilson gravou com o Bossa Jazz Trio, e o Fausto Canova, que era um disc-jockey que tinha aqui em São Paulo, tocava muito jazz, usou essa música, o programa dele chamava Zero Hora, e ele usou essa música como tema durante muitos anos. E eu vou lembrar esse momento também do outro trio do meu irmão, né? Bossa Jazz Trio, que gravou, entre outras coisas minhas, o Zero Hora.
Esse é o som que a gente está fazendo por aí. Bom, meu, shows, o Zero Hora e o Zimbo Samba, e tem outras composições nessa linha, fiz uma série de composições de samba jazz, né? Aliás, eu ocupo algum lugar na música brasileira aqui em São Paulo, segundo o depoimento de alguns músicos. Adilson, o negócio dele era o samba jazz bot. E aí fica por aí mesmo, a toca até hoje meus temas. Então o que acontece? Eu tinha muita música com letra, eu precisava botar músicas minhas para serem cantadas. Nada como a gente estar no lugar certo, na hora certa e no momento certo, né, Luiz? Nessa época começou o grande movimento da música popular brasileira em São Paulo, no Teatro Paramount. E eu estava com as minhas músicas todas na gaveta, muitas coisas que eu tinha escrito, inclusive uma delas que o Zimbo já tinha gravado no primeiro disco dele, chamava Sou Sem Paz. A música foi gravada nos Estados Unidos por Lenny Gloves, por Joe Pass e tantos músicos americanos. E estava surgindo uma cantora assim, que eu tive o prazer de conhecer num programa da TV Celso chamado Gente, quando o Zimbo também estava iniciando lá na década de 64, por aí 65, foi fazer um programa lá e eu conheci essa moça lá, uma gauchinha, meio estrábica, cantava tudo, chamava Elis Regina. E eu fiquei amigo dela. Ficamos muito amigos, ela foi lá para minha casa e conheceu minha família, começou a conhecer o Hamilton, começou a ensaiar e me pediu música que ela estava fazendo no primeiro disco dela. E eu dei duas composições minhas, uma minha e uma composição minha, uma de Luiz Chaves, né? Sou Sem Paz e Eternidade. E aí eles tocou essa música, gravou essa música. Eu me lembro que eu estava fazendo uma temporada do Café em Poços de Caldas, como essa música saiu num compacto simples, por isso que eu brinco, né? Elis Regina começou com um compositor paulista, né? Quem é? Eu e o Theo Barros, o Menino das Laranjas e o Sou Sem Paz. Eu vi uma música tocando lá, uma cantora cantando uma música, ela está passando no corredor. Aí eu música é essa? Eu Sou Sem Paz. Aí eu voltei, era a gravação da Elis, né? Cantando Sou Sem Paz. Tinha uns estudantes ouvindo, fiquei ali perto, escutando. Não tive coragem de dizer para os meninos que as músicas eram minhas, pediu para tocar de novo. Põe de novo aí que eu quero escutar. Aí falou, essa música é legal. Aí eu saí de fininho. Eu apanhava lá, a música é minha, cadê o Marquinhos bater? E foi assim que o Sou Sem Paz apareceu. Elis Regina gravou no primeiro disco dela, eu estou muito rouco, mas para registro eu vou tentar cantar essa música. Como que tá aqui? Mas ruim, né? Nasceu uma
esse compositor líder musical começou com Sou Sem Paz, depois com Eternidade, e foi daí. Mas eu precisava acontecer alguma coisa na minha vida como compositor, mesmo para que eu ficasse conhecido, não só do pessoal que gostava, mas chegasse no povo. E teve uma canção que chegou. Essa canção chegou no Brasil inteiro, de ponta a ponta, cantada até no programa do Chacrinha, cantou tanto que ficou um tempão na parada de sucesso. Foi a única música que ficou ali, ó, com o Roberto Carlos, na época que ele gravava aquelas coisas dele. Foi gravada pela Dorothy, com arranjo do mestre Chiquinho Moraes, depois gravada por mim, depois por uma penca de gente aqui no Brasil, Virado Raiol. Terminava sempre os programas da TV Record cantando essa canção, o Dami. Eu vou cantar para vocês, acho que vocês vão se lembrar dela, porque todo show que eu canto, eu tenho que cantar essa música, senão o pessoal que vai me ver me contrata. Só vou cantar um pedaço para vocês. Chegou o momento da televisão na minha vida, né? Essa música me deu um programa de televisão em São Paulo, na TV Record, por conta do sucesso do Dami. E teve uma outra coisa que aconteceu também, na TV Excelsior, teve um festival de música popular brasileira que eu já tinha concorrido um ano antes, e veio, naquela época as músicas eram escritas, não falavam o nome do compositor, era uma em cada estado, 4 estados e a final era São Paulo. Eu coloquei 4 músicas e coloquei as 4 músicas nas 12 finais. Então nas 12 finais da TV Excelsior tinha 4 músicas. Foi aí que eu conheci Milton Nascimento, conheci Clara Nunes, que cantou uma música minha, outra foi a Cláudia, outra foi Djalma Pires, e uma cantora, Penha Maria, cantou Vinho de Tristeza. Fui para as 4, cheguei no final, junto com o Vandré ali, acho que segundo ou terceiro lugar. Fiquei muito conhecido como compositor nessa época. E ganhei um programa de televisão chamado
Boa Tarde Cartaz. E eu precisava formar um conjunto para tocar, para me acompanhar nesse programa. E tinha um garoto lá na minha época, um garoto mesmo, um molequinho, tocava piano pra caramba. Ixi, Maria. Ele era danado. Ele e o irmão tocavam vibrafone, e a gente não tinha contrabaixista na época, né? E o Milton Nascimento foi tocar baixo com a gente. Ele estava chegando em São Paulo, queria fazer alguma coisa. E eu falei, vou tocar baixo comigo lá. E ele cantava no meu programa. Eu formei o cast do programa. O Milton era presença obrigatória, e o Quarteto Tonal tinha Aloysio Pontes aqui presente na minha palestra. Grande pianista, grande músico. Não é pai do Caixote, não, viu? É o Aloysio Pontes. Viu? Quietinho. Ele está muito velho, e a gente já sabe o negócio de idade, né? É meu aniversário hoje, quando perguntam a minha idade, eu não falo. Aí uma vez perguntaram para o Hamilton, meu irmão, no show: Hamilton, que idade você tem? Ele falou: pergunta para o Adilson, não depende dele. Aqui ele falar, eu tiro 2 anos. O que ele tiver 2 anos a menos sou eu. Como eu não conto para ninguém, adivinha quem puder. Bom, vamos nessa. Aí eu tive com o Quarteto Tonal, o Aloysio, fizemos um grande sucesso, 1 ano e meio, né? Fazendo um programa na TV Excelsior. Aí a TV mudou a programação, não tinha patrocinador de horário, e a gente acabou deixando o programa para lá. Era o programa mais assistido à tarde por todas as pessoas que não fazem nada. Nós tínhamos um quadro de fã da terceira idade ali, que não era fazenda de fã, né? A gente ia no mercado, né? Olha o Adilson Codoni, olha o Aloysio, assim, agradável. Hoje ninguém mais vê televisão, só vê Discovery Channel. Também só tem coisa que não dá para ver. Ainda bem que tem Discovery, né? Do jeito que tá feio. Então, meu óculos caiu. Aí, o que acontece? Essa época, a minha carreira foi embora. Até que apareceu uma coisa na minha vida chamada direito autoral. Aí eu parei tudo. Sabe por que eu entrei no direito autoral? Isso é histórico. Eu fui receber o direito autoral dessa música que eu cantei aqui, o Dami. Uma das músicas de maior sucesso no Brasil na década de 66. Quando eu fui lá no escritório da Fermata, era o Henrique Lebendig, que era presidente da RGE, que foi minha gravadora, que gravou meu primeiro disco e tal. Até sou muito grato a ele, porque eu gravei com o Erro, com uma orquestra sinfônica. Quase levei o velho falência. Pagou bufando aquele meu disco. Mas valeu. E aí, eu fui receber, e eu recebi depois de um ano, um cruzeiro. Que não tinha CAD, um cruzeiro. Eu não conseguia entender nada. O que é isso? Eu era advogado já, formado em direito. Eu falei, o que é isso aqui? Adilson, é um contrato que você assinou. Contrato do quê? O que eu assinei aí para gravar? Na empolgação de gravar meu disco. Você assinou um contrato de cessão de direitos autorais de 35 músicas suas, inclusive Zimbo Sambas, Flor da Manhã, Zero Hora, todo o meu repertório. Eu falei, deixa eu ver a cópia. Olha, imagina que erro que eu cometi, né? Formado, advogado, com carteira registrada. Eu fui ler, lá tinha uma cláusula, que nem farmácia, bula de remédio, já viu ou não? Você nunca consegue ler bula de remédio. Tinha uma cláusula lá num mês assim: o presente contrato é feito a título oneroso. O editor pagará ao compositor a quantia de X. Quando você assinava o contrato, ele preenchia um cruzeiro. Ah, puta. Puta que pariu. Ele falou certo agora. Bom, cara, e eu aí vi todo o meu repertório preso por contrato de cessão de direitos autorais. Veja que grave. Uma das maiores cantoras americanas dos Estados Unidos na época pediu a letra do Dami, gravou o Dami com orquestra, que tinha sido gravada já tinha sido gravada pela Nicoletta na França, com versão do Delanoë, parceiro do Gilberto Bécaud, já tinha gravado lá. Ela pegou a música, se apaixonou pela música, mandou fazer o arranjo, ia sair no dedo dela, tinha gravado 18 músicas para tirar 12. O Dami já estava escolhido. E o editor, lá, por conta do contrato de sessão, pediu $10 mil para o produtor colocar a música no disco. O cara tirou, né? O cara tirou a música.
Só que sabe quem era a cantora? Barbra Streisand. Puta que pariu. Lebend que me contou isso depois. Eu falei, você está com lágrima nos olhos? Algalico. Ah, desgraçado. Bom, essa é uma das coisas. Por conta dessa música, estava se formando em São Paulo uma sociedade chamada SICAM, Sociedade Independente de Compositores e Autores Musicais. Eu entrei para essa sociedade porque eu queria alguma coisa diferente. E ela tinha lá um contrato de edição e mandato que não era de sessão. Me aliei ao Roy, ao Domingos Mamoni, a uma turma de amigos e refundamos. Levei uma lista de compositores que gravam músicas, que gravavam nossas coisas na época para a TV Record. A Elis Regina assinou a lista, Gil cantando, todo mundo assinou que estavam gravando música da SICAM. E com esse trabalho que eu levei para lá, eu assumi um cargo executivo na SICAM, fui secretário do Conselho Fiscal. Em 1975 entrei para o direito autoral, fui eleito presidente. Em 78 a ditadura quis estatizar o direito autoral. Eu, como presidente da SICAM, liderei uma luta, enfrentei a ditadura, houve um mandato de segurança contra o ministro de Estado, Ney Braga. Conseguimos tirar o direito autoral da mão da ditadura e eu fui eleito secretário-geral do ECAD e organizei o ECAD nos primeiros 4 anos. Saí depois, né? Saí em 80, não sei nem como é que está essa coisa hoje. Sou presidente, fui presidente assim, uma sociedade que a Elis Regina fundou, entreguei em 2008 para outro presidente, para o meu filho, e saí fora e fui tocar meu piano. Então essa é a minha história. É a história do Adilson Godoy, que eu fiz questão de registrar. Que saiu lá de Bauru, cheia de sonhos, né? 3 meninos. Parabéns pelo aniversário, hein? Eu não sabia se não dá certo. Acho até que deram, né? Eu vou tocar agora para encerrar esse meu documentário uma música minha que Elis Regina gravou. E eu estou fazendo um show agora com o Jair Rodrigues, chamado O Fino da Bossa, volume 2. Eu fiz todos os arranjos da Elis para esse disco. Ela gravou Tristeza que se foi, está aí na fita. É menor. Não está no tom da Adriana, né? Eu canto em sol menor, viu, Rogério? Vai na orelha aí. Isso aqui é muito bom. Então, transporta aí. Uma quarta. Uma quarta acima. Não? Mas você conhece. Então, é essa música. E eu também quero dizer para vocês que eu estou desenvolvendo um projeto que é o projeto mais importante da minha vida do ponto de vista instrumental. Eu comecei a escrever, porque por conta daquela bronca que existia, tem música erudita, tem música popular, que eu contei para vocês no começo, eu comecei a desenvolver um projeto e comecei a escrever música sinfônica, para orquestra sinfônica, feita por um compositor popular. Eu sou um compositor popular. Eu nunca estudei composição na Áustria, nem em canto nenhum. Eu sabia fazer arranjo, usei meus conhecimentos e comecei a trabalhar nessa linha. Escrevi uma rapisódia para piano e orquestra com 4 movimentos. Gravei com a Sinfônica Tom Jobim, Sinfônica Jovem, sob a regência do maestro Roberto Sion, que me convidou, e desenvolvi um projeto chamado Projeto Erudson. Erudito, vai sair meu DVD agora. Gravei com a Mônica Jardini, com banda sinfônica, todo um programa de 1h10, todo de música instrumental voltado para piano e orquestra. É uma tentativa de fazer com que o músico que está tocando numa orquestra sinfônica possa improvisar. Eu deixo um movimento que a orquestra faz um ensemble acompanhando, e o músico naquele movimento, o músico criativo que tem dentro do meu projeto, qualquer uma das músicas, ele pode levantar e pode improvisar. Isso tem agradado muito aos músicos jovens que tocam só lendo. E eu sempre pergunto, olha, tem aqui um chorus aqui para quem quiser. Aí levanta um tenorista lá, levanta, ainda ontem nós tocamos, anteontem, né? Nós tocamos com a banda sinfônica de Nova Odessa, com 460 músicos. Os meninos levantaram lá, no meio de uma das minhas canções, fizeram improviso para eles poderem aparecer. Então eu vou encerrar a minha palestra falando desses projetos que eu tenho desenvolvido. Eu desenvolvi um projeto chamado Um Piano, Sua História, que eu conto a história do piano, seus estilos e seus mestres. E toco de tudo. Eu toco mais erudito, Bach, Beethoven, essas coisas. E toco no estilo de cada um dos pianistas. Só não consegui tocar no estilo do Aloysio, porque ele não dá. É só ele que toca muito.
Mas aí nos outros eu me vi. Mas eu falo de você, viu? Dos grandes pianistas nesse meu show. De você, do Pedrinho, de todo o pessoal da linha de frente, né? Da velha guarda que sabe qual a história do piano. Você sabe quem inventou o piano? Eu não me lembro. É? Na época eu vivia. Você tem que assistir. Um piano e sua história. Aí você vai aprender tudo, da onde ele veio, quem inventou o piano. Né? Depois eu conto para você. Teve uma briga ali de quem começou, mas depois eu conto. Bom, gente, depois eu tenho um projeto que eu fiz em homenagem ao Casé, que chama Jazz Latino, esse meu projeto de orquestra, Eternos Festivais, que é o meu carro-chefe. Eu toco todas as músicas da época dos festivais. E agora o projeto Fino da Bossa. Esse é o meu trabalho atual. Eu trabalho com projetos. Eu nunca vou no palco sem contar uma história. O que representaram aquelas músicas e o que representou aquele movimento naquela época em que eu me integrei nele. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês. Viu? Oi. Aqui tem a cantora Adriana, que me conhece também, veio aqui me prestar uma homenagem. Ah. E a gente vai cantar os parabéns para você. Oh, vou ter parabéns hoje. Você que manda. Que honra, que honra. Deixa eu te dar um beijo. Pode? Pode sim. Nossa, é um prazer receber. São meus músicos, Rogério. Adriana. Você sabe que eu tenho uma filha chamada Adriana? Claro, como não? Adriana Godoy? Maravilhosa, talentosa. Tudo verdade, não é? Tudo verdade. Você quer cantar uma musiquinha com a gente? Isso, querido. Ah, o pessoal tá por aí sim. Então, parabéns, né? Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que lindo! Parabéns com molho. Obrigado, Adriana. Muito obrigado, querido. Obrigado. Vou tocar o Tristeza que se foi. Gente, muito obrigado por tudo. Meus músicos têm compromisso. Tá todo mundo atrasado aqui. Gravação de Elis Regina, no disco 2 na Bossa, volume 2. Obrigado, querido.
esse garoto. Obrigado, querido. Obrigado. Eu sou Roberto Montalcino. Um abraço para o Roberto. Fala que eu estou muito feliz. Eu quero receber essa homenagem hoje da Ordem dos Músicos do Brasil. Eu sou o músico número 1858. Eu era menino quando me filiei à Ordem, praticamente começando a minha carreira. E eu até estudei, por incrível que pareça, na mesma faculdade que o presidente que deixou a Ordem, o Wilson Sandro, durante muitos anos. Sou amigo dele, sei como é que ele tomou conta, como é que ele se ficou durante todos esses anos. Muitas vezes eu conversei com ele, eu disse, o prezado companheiro, colega, é muito tempo no poder, isso desgasta. Eu fiquei 10 anos no direito autoral, já saí meio desgastado. Imagina você, né, durante tanto tempo. Felizmente nossa ordem sofreu chuvas e trovoadas, está na mão do Roberto agora, tentando uma recuperação, principalmente uma recuperação administrativa, uma recuperação moral também, porque ficou tudo muito conturbado, né? Músicos pedindo fechamento da ordem, não podem fazer isso. A Ordem dos Músicos é uma instituição criada por lei, é bom que se saiba, e não é nenhuma decisão de um processo isolado, seja do Supremo, seja de qualquer coisa, que vai fazer que impeça que os músicos tenham a sua ordem e preservem o seu direito. Não são os homens passam. Eu passei no direito autoral, outros vão passar, o próprio Sandro passou na ordem. Rogério Waterman, muito obrigado, querido. Tchau. Mas a instituição fica, e é a instituição que vale. É ela que vai aos poucos se estruturando e que vai aos poucos mostrando o verdadeiro lado daquilo que o músico precisa para a sua validação. A carteira da Ordem dos Músicos é importante. Muita gente deixou de ir em cana porque tinha uma carteirinha na Ordem dos Músicos. Eu sou músico, e é por isso então não prendia, porque ele tinha profissão. Não era uma pessoa jogada por aí sem profissão. É isso que nós temos que contar, isso que eu peço aos jovens. Prestigiem, vejam o que a sua ordem precisa, ajudem no que for possível, porque todo mundo quer acertar, né? A música é muito difícil, mas se pegar em volta dela, já dá para realizar muita coisa. Obrigado, Roberto, por essa oportunidade que você me deu de fazer essa minha apresentação e contar um pouco da minha vida musical aqui na Ordem dos Músicos. Sou muito grato a você. Muito obrigado. Você também. Obrigada. Você é a nossa vice? Eu sou a vice. Nós ajudamos a lutar pela efetivação dos direitos do músico. Nós temos muito que lutar. Vamos lutar muito. Muito O obrigada. meu irmão, o Amilson, foi um batalhador dentro da ASSIM, a sociedade que eu presidi durante muitos anos, lutando pelo direito do arranjador. Hoje, se os músicos recebem algum direito de músico, de arranjador, esse crédito é dele. O Amilson Godoy. Foi ele que fez com que os músicos recebessem o direito autoral que toca nas gravações, além dos compositores. Tem uma parte da verba que é distribuída para os arranjadores. Foi o meu irmão, Amilson Godoy, que trouxe essa distribuição do recado para o bolso dos músicos. E assim como ele, vai aparecer aqui dentro da ordem, não só o Roberto, mas outros Robertos, que possam ressuscitar e botar essa coisa para funcionar como uma grande escola de música, né? Que isso aqui possa ajudar toda a nossa classe. Obrigado a vocês. Obrigado, viu?